Fala traders, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Essa semana, né, que voltou aos jogos normais, teve um feriado, eu fiquei um pouco fora aí esses dias, sexta, sábado e domingo, mas ainda assim eu fiz alguns jogos. Esse primeiro que eu tô postando para vocês aí foi um vovô que eu fiz, que foi no primeiro dia do mês, que foi entre Botafogo e Mirassol. Eu comprei a um preço médio de 24, até pelo que eu tô olhando aqui. E eu comprei com metade da stake, tá? Eu fiquei com um pouco de receio, porque o Mirassol também estava chegando, né? Não era algo tão claro, mas o Botafogo estava indo muito para cima, tentando buscar o gol. E assim ele abria, né, espaço pro contra-ataque do Mirassol. Então, por conta disso, eu abri com meia stake. Foi um bom preço, tá? Que eu realizei essa compra. E aí, eu fui basicamente, né, cuidando dessa entrada para ver quando que o Botafogo ia perder, se o Botafogo em algum momento ia perder o controle do jogo, né? Se o Botafogo perdesse esse controle, parasse de agredir, parasse de atacar, eu basicamente ia fechar essa posição. Aí, nesses momentos aí que eu cortei, ele mostra, né, que o Botafogo ainda assim não tinha todo o controle de jogo, mas não deixava o Mirassol ter a bola a todo momento, né? O Mirassol em alguns momentos pegava a bola e tentava cruzar, mandar ela na área, e é esse tipo de vovô que eu gosto de estar, né? Quando o maior risco da outra equipe é os cruzamentos, né? Claro que em algum momento vai ser o gol, como naquele último vídeo que eu postei de review aqui, né? Que eu tomei um gol no vovô, que foi de cruzamento, normal, uma hora vai acontecer mesmo de tomar, mas a maior parte das vezes a gente não vai tomar esse gol, né? Então é isso que eu busco. E até aí, pelo que vocês veem, o Botafogo estava controlando, tá? Claro que agora tem uma fugida de um contra-ataque que vocês estão vendo aí. Nesse momento aí, eu já pensei um pouco em talvez fechar essa posição por estar muito aberto, mas ainda assim eu mantive ela, né? O Botafogo ainda pegando essa bola, contra-atacando, né? Como vocês estão vendo aí, ó, ganhando lateral. E é isso que a gente gosta, né? Também ganhou o escanteio, tá? E aí é mais tempo perdido, né? Isso daí é muito bom para quem tá nesse tipo de entrada. E aí o que aconteceu, gente? Que foi o seguinte, nesse momento aí, que o cara do Mirassol dá o chute, a princípio, parece, né, no meu primeiro olhar ali, que tinha tocado na mão e aí suspendeu o mercado e teve o escanteio. Eu percebi ali que eles estavam querendo olhar, né, o mercado e olhar no VAR, desculpa, e aí eu fiquei com um pouco de receio dessa posição e eu quis, nesse momento, na hora que fosse abrir de novo, eu queria fechar, tá? E aí eu fiquei de olho esperando esse mercado voltar, eles olharam o lance, tá? Já vai aparecer aí, não vão dar o pênalti, vão pedir para cobrar o escanteio. E aí eu cometi um erro, tá? Nessa entrada. Eu cometi um erro que depois ainda assim me salvou. Eu dei o clique, mas o lance já tinha acontecido, ó. Se eu tivesse tomado esse gol, aí nesse escanteio, eu teria tomado o head do mesmo jeito, tá? Eu que apertei errado ali, fechei numa posição, se eu não me engano, acho que foi 120, uma posição ruim. E não teria me protegido do mesmo jeito, tá? Eu fechei a posição aí, e pelo incrível que pareça, né, o Mirassol dá mais um contra-ataque, né, dá um amarelo ali, fecha o mercado de novo. Aí eu falei, ainda bem que eu fechei, né? Mas ainda assim foi um erro, tá? Aí eu queria fechar completo, vocês verem que não fechou toda a minha posição, né? Que eu fiquei um pouco ainda aberto. E aí vai ter essa falta, se eu não me engano, aí vai ter um escanteio de novo. Vamos até conferir aí. É isso mesmo. Vai ter o escanteio de novo nos últimos minutos aí nos acréscimos. E aí vai ter o cruzamento, né, na área e vai sair o gol do Mirassol. Que se eu não tivesse fechado aquela posição, aquela hora, que foi um erro, tá? Eu ter fechado aquela posição, porque não protegeu em nada. Eu teria fechado em red, né, essa entrada aí. Mas ainda assim eu fechei com green, né? Foi um green aí proporcional ao stake que eu utilizei, que foi metade. Foi um green praticamente de 3%. Foi um bom green, tá? Nesse vovô aí. Mas ainda assim eu fechei positivo. O outro jogo foi no dia seguinte, que foi esse Palmeiras contra o Grêmio, tá? Até que vocês estão olhando aí, eu já tinha feito uma abertura de posição no Palmeiras, mas fechei porque o Grêmio estava saindo bastante do contra-ataque. Até nesse momento aí, ó, vocês percebem que o Grêmio dá essa fugida, tá? Tava acontecendo isso no jogo. Mas nesse momento que eu penso em fazer essa abertura de posição, o
o Palmeiras começou a controlar mais o jogo, né? E vocês vão ver também que vai começar a sair escanteio um atrás do outro. E aí, por esse motivo, né? Por esse controle, mesmo tendo esses contra-ataques, como o Grêmio, querendo ou não, né? Nessa temporada ainda é um time que tem um ataque bem, bem fraco, né? Eu pensei sim em comprar essa posição por conta disso. Vocês veem que vai ter o primeiro escanteio, eu não consigo comprar. Até tento propor algum valor ali, mas não consigo comprar. Aí nesse momento aí, por essa quebra de linha, né? E por ter ganhado o escanteio, eu falei, não, vou entrar. Vou entrar, vou esperar essa sair o escanteio, né? Porque senão eu vou ter que comprar numa posição muito alta. E aí, de novo, né? Mais um escanteio. Aí eu fiquei esperando. Depois do escanteio, né? Eu, pessoalmente, gosto de comprar se eu já tô pensando, né, nisso, né? Porque senão você compra um preço muito alto, depois tem que fechar, aí é complicado. Aí eu já propus, porque já foi o terceiro escanteio seguido, né? Mas mesmo assim ainda não consegui entrar. E aí não saiu o gol. E aí eu tento novamente, né? Vocês vão ver que eu vou começar a propor o meu valor aí de lei no Grêmio. E aí, com essa não se conseguindo sair no contra-ataque, o Palmeiras indo de novo, foi também me dar coragem para dar os cliques, tá? Eu, a princípio, ia entrar com, se eu não me engano, aí nesse momento eu ia entrar com meio stake, tá? Mas por conta dessa saída de contra-ataque, pela pressão que tava, eu decido comprar com a stake inteira. E aí vocês vão ver que vai corresponder aí a entrada. E aí eu tô dentro. Praticamente aí com meia stake, né? Na verdade, eu não consegui comprar com tudo, tá? Eu tava esperando querer comprar com tudo, mas não consegui. E aí saiu o gol, com meia stake dentro do mercado, né? Eu tentei propor o resto ali, mas como o preço estava muito acima, né? Como eu expliquei para vocês, eu não comprei, porque se depois não sair o gol aí, a gente toma uma correção muito forte, né? Mas foi com meia stake também que eu consegui comprar o gol, né? Mas eu queria ter colocado praticamente ela inteira aí. Foi um grind de mais ou menos 4% aí. Proporcional stake vai ser um grind de uns 8%, mais ou menos. Tá? Foi uma excelente entrada aí, foi praticamente na tampa aí que foi pego esse gol, né? E aí foi isso. E aí vai ter mais uma entrada aí, pessoal, que vai passar agora para vocês aí. Nessa tela vocês vão ver que vai mudar um pouco aí para vocês, que vai ser a do Real Sociedade contra o Levante. Ela tá um pouco diferente porque eu tô sem o monitor aí, né? Aí já era num sábado, se eu não me engano, e eu não levei meu monitor, só tava com o notebook. Então vocês veem que a minha ladder ficou um pouco mais esmagada, né? Também a stream também fica um pouco menor, né, do que o normal. Mas é assim mesmo, tá? Eu tava somente com o notebook. E aí, eu tava assistindo esse jogo, o Real Sociedade tava começando a vir mais, tá? Tava tendo mais controle, tava tendo mais quebra. Antes o Real Sociedade tava só controlando e tava tendo aquela dominância, né? Que ele só controla o jogo, mas ainda assim toma um contra-ataque, mas não quebra nenhuma linha, né? E aí eu não entrei, tá? Em nenhum momento aí. Quando começou a ter essa quebra de linha, e aí eu comecei a fazer essas compras, tá? Nesse exato momento aí que eu coloco para vocês, eu acredito que foi o momento que eu já decido começar a comprar, né? E aí eu começo a fazer essas compras, e aí o Real Sociedade vai me dando motivos para mim ficar nessa posição, tá? Mesmo que o Levante ele joga essa bola, ele só lança essa bola, tá? Ele não consegue chegar ali causando nenhum tipo de perigo, tá? Para mim. E e aí, eu tô completando, nesse exato momento aí, tô completando toda a minha stake, né? Vocês veem que eu compro a um preço um pouco alto, tá, gente? Eu comprei a um preço um pouco alto, e... mas é normal, tá? Não tinha como eu ficar fora, batendo todo quase meus critérios que eu tinha, não tinha como eu ficar fora dessa posição. Aí eu quase pego o gol, tá? Nesse exato momento. Se ele, caso o jogador desse o chute ali, muito provavelmente tinha saído, tá? Mas não foi o que aconteceu, ele tentou driblar o goleiro, né? Mas acontece. E aí eu mantenho, tá? Ainda do mesmo jeito. Mesmo assim, ainda vocês veem que na minha ladder, por eu ter comprado a um preço um pouco mais alto, né? Eu ainda tô ali numa correção negativa, mas dentro de campo, todos os meus critérios me fazem manter a posição, né? Então eu continuo. Vocês veem que a segunda bola é toda da Real Sociedade, né? Tem a quebra, tem as chegadas, tem um controle de jogo, então não tem por que estar fora, né? Então, ainda assim eu mantenho essa entrada.
E daqui a pouco vai sair o gol aí pra vocês. As únicas saídas que o Levante dava eram basicamente essas, tá? Então, em nenhum momento eu pensei em fechar isso daqui, tá? Essas únicas saídas e o Levante também, né? Ele é um time. Hoje não deu para colocar, né? As estatísticas aí do lado, até pela tela ser um pouco menor. Mas o Levante é um bom visitante, tá? Ele não é um time bobo, não. Ele é mais bobo em casa do que fora, tá? Ele é um time que ele complica os outros adversários quando jogam fora de casa. E aí tem um escanteio, né? E aí a gente acaba pegando esse gol aí, tá? Foi uma boa entrada também, leitura também estava correta, né? E acabou dando certo, tá? Então é isso, pessoal. Essas foram praticamente as entradas aí da semana. Agradeço aí por quem tá assistindo os vídeos. Feliz aí com os feedbacks, tá? Tanto que eu tô recebendo no Instagram, como eu recebo aqui no YouTube. Sempre gente nova assistindo. Fico muito feliz. Agradeço a todos. Muito obrigado. E boa semana para nós. Fly to the forces above us, like keep holding on to this present time.